E aí galera, aqui é o Matheus Oliveira e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês dicas de como vocês podem estar melhorando o estudo de vocês. Essas dicas que eu vou trazer para vocês, elas são dicas que eu aplico no meu dia a dia e que estão me trazendo resultados e eu queria compartilhar para vocês. Então já comenta, curte e compartilha aí para me ajudar nesse canal, nessa empreita, e bora pro vídeo. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês agora era a importância de você estudar um pouco todo dia. Isso é uma coisa óbvia, todo mundo fala isso, mas eu quero explicar para você o porquê você tem que estudar todo dia. E melhor, um pouquinho todo dia é melhor do que uma vez na semana e muito. Um exemplo, por quê? Porque eu acredito que quando a gente estuda muito de uma vez, tipo, hoje eu vou aprender muita coisa e vou ver agora só a próxima semana. É meio que uma ansiedade que a gente tem de querer absorver tudo, querer saber logo de tudo. E a gente tem que aprender a segurar essa ansiedade, essa vontade de querer aprender tudo e aprender as coisas mais parceladamente, porque a gente aprendendo todo dia um pouquinho e, tipo, eu vejo um vídeo, atualmente estou vendo um vídeo de design gráfico, eu estou aprendendo sobre essa área. Então todo dia eu aprendo, vejo no máximo 2, 3 vídeos. É melhor do que eu assistir uma live completa, porque como é só aquele pouquinho, eu aplico aquele pouquinho ali no dia, vou memorizando, vou aprendendo e pronto. Aquilo ali já está meio que mais fixado. No segundo dia eu já aprendo outra coisa e revejo um pouquinho do dia anterior. No outro dia, assim vai, nos outros dias eu vou aplicando, vou aprendendo com mais facilidade, de forma mais dividida, o mesmo assunto, e eu acredito que fixa muito mais na nossa cabeça do que se eu ver uma vez na semana, assistir uma live de 3 horas, ou passar o dia inteiro vendo, e no dia seguinte eu não vou ter o mesmo tempo, e não vou conseguir manter a constância que eu preciso ter para aprender. Então, essa é uma das formas que eu uso para aprender, e eu estou conseguindo aprender muito mais, principalmente na área que eu quero aprender. Eu estou aplicando essa técnica há 2 semanas, e eu acredito que eu aprendi muito mais do que eu aprenderia numa live de 3, 4 horas, se eu tivesse tirado só um dia da semana para aprender. Então, aprender um pouquinho todo dia é melhor do que aprender muito em uma semana e muita coisa sumir da sua mente, ficar por alto. Então, o todo dia, ele fixa na sua cabeça, ele fica na sua cabeça. Outra coisa também, outra dica que eu gosto de fazer, é assim que eu termino de assistir o conteúdo, seja ele live, seja ele um vídeo, seja ele algum curso ou algum livro, eu gosto de pegar aquele conteúdo, além de aplicar, que é óbvio, a gente aplica, porque não tem como aprender se a gente não aplicar, eu gosto de me perguntar, como se fosse na terceira pessoa, me perguntando para mim mesmo, o que foi que eu aprendi com isso? Tentar fazer perguntas para mim mesmo, escrevendo, fazer uma questão ali, perguntar o que é isso, isso e isso que eu acabei de ver, o que é isso, como eu faço isso, para que serve isso, entendeu? De onde veio isso? Perguntas assim, meio que abertas, para mim realmente conseguir forçar o meu cérebro a lembrar do conteúdo que eu acabei de ver, que eu acabei de consumir. E eu acredito que, se não, essa é uma das técnicas mais poderosas de estudo. Eu acho que é até melhor do que... Não, melhor que escrita não é, porque a escrita, a gente vai estar usando ela, né? Mas só a escrita, pegar e anotar algo, é menos eficaz do que você se perguntar. Ou se pergunta por cabeça, ou ficar se perguntando, anota num livro, ou anota num celular, e depois ficar se perguntando sobre aquilo. Eu acredito que você ficar
se interrogando, criando dúvidas para você mesmo responder, é muito mais prático do que você só escrever ou só anotar aquilo dali e deixar por alto. Então, é sempre bom a gente pegar e anotar. Anotar e, principalmente, ser uma pergunta e a gente responder de cabeça. Sempre responder de cabeça. Isso daí tem me ajudado muito. A próxima dica que eu quero passar para vocês agora é que nada é difícil, galera. Nada é difícil. Eu vou usar meu exemplo de novo. Quando eu abri o Photoshop, eu abri algum programa de edição, eu ficava perdido. A gente fica perdido, a gente vê muita informação. Quando a gente vê algo que é muito complexo ali, muito difícil, algo que tem muita informação pra gente, a gente começa a ficar duvidando da nossa capacidade. A gente fica, caraca, eu não vou saber fazer isso, eu não vou. Até a gente entender que tudo, literalmente tudo na vida tem um passo a passo. Então, se a gente pegar aquela coisa ali que a gente quer aprender e quebrar ela por pedaços, isso vai até em conjunto com o primeiro que eu falei para vocês, que é aprender todo dia um pouquinho. É o que facilita. Facilita até mesmo você aprender coisas complicadas, coisas complexas, coisas difíceis. Entendeu? Quanto mais você quebra ali em pedacinhos, você vai colocando, guardando na sua mente ali de pouquinho em pouquinho, na sua memória. A nossa memória, eu acho que é tipo uma caixa. É uma caixa que ela vai abrindo ao longo do tempo. Quanto mais a gente vai, tipo assim, eu pego e coloco alguma coisa dentro dessa caixa. Ela se expande. Ela soube guardar aquela coisa. Aí no outro dia seguinte, eu guardo outra coisa. Aí ela se expande mais. Aí eu boto no outro dia, no terceiro dia, eu guardo outra coisa. E assim ela vai se expandindo, porque se a gente pega uma caixa que ela não se expandiu ainda o suficiente e quer colocar tudo de uma vez, é lógico que vai sobrar coisa, é lógico que a gente vai esquecer coisa. Então, a gente pegar e fazer... Deixa eu olhar aqui... E pegar algo que é muito difícil e ficar pensando que a gente não vai conseguir, literalmente a gente não consegue. Isso daí veio da nossa própria imaginação. A questão de motivação, então, o motivo que fez você aprender isso, com certeza vai falar mais alto do que essa sua dificuldade que você impôs na sua cabeça. E é isso, então nada é difícil de aprender, galera, nada é difícil. Pode ser complicado, pode ser dificultoso, mas não é impossível. Você aprender não é impossível. Tem uma frase que eu gosto eu aprendi essa frase com meu pai. É uma frase do Nikola Tesla, que diz o seguinte: o mundo, ele é uma fonte infinita de informação. E o meu cérebro é apenas o receptor. E essa frase ficou na minha cabeça. E toda vez que eu me encontro numa dificuldade ou numa situação de que eu duvido da minha capacidade, caraca, isso aqui tá complicado, isso aqui tá difícil, eu sempre coloco essa frase na minha cabeça. Agora, não é nenhuma dica, é mais um choque de realidade pra gente entender como é que funciona aprender alguma coisa. Qualquer coisa que a gente vai aprender na vida, sempre vai existir dois lados. Aprender é uma moeda. Existe o lado da coisa chata e da coisa legal. Só que para a gente entender o assunto que a gente quer aprender, a gente tem que ter essa moeda inteira, entendeu? Aprender o chato e o legal, entendeu? Então a coisa chata, ela tem que ser menor, ou tem que ser tipo um detalhezinho ali, você tem que fazer ali um esforçozinho a mais, e a parte legal tem que ser bastante forte, cara. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como eu tô aprendendo agora coisas de design, tem muito detalhe chato que a gente tem que aprender, muita coisa técnica,
muita coisa que eu não queria aprender, mas eu tenho que aprender. A gente tem que ver a necessidade disso, de aprender até coisas que a gente não quer aprender em certos assuntos. Porque por mais que a gente não utilize agora, o futuro pode cobrar a gente. Ou então, muitas vezes, essas coisas chatas, esses detalhes, eles são, muitas vezes, como é que eu posso dizer, a chave para você aprender algo e produzir, em cima desse conteúdo que você estudou, algo de muita qualidade. Entendeu? Porque, para pensar comigo, se você estuda qualquer assunto, a maioria das pessoas que estudam a mesma coisa que você, elas estudam a coisa, como é que eu posso dizer, a coisa boa, ali, o legal e tal, e deixa a parte chata sempre meia boca. Então, se você acaba estudando a mesma forma, estudar a parte chata, da mesma forma que a parte difícil, vice-versa, aliás, você vai conseguir se diferenciar. Porque muita gente não está querendo estudar a parte difícil. Como no caso do design gráfico, a parte teórica, a parte de... Todo mundo só quer aprender a editar no programa, no Photoshop e tal, saber ali para onde é que vai. Mas ninguém quer saber a parte técnica ali, a teórica, por que que uma fonte vai ali, outra ali, a hierarquia de tudo, entendeu? Então, muitas vezes, a parte difícil que a gente quer deixar de aprender é o que vai destacar a gente, é o que vai deixar a gente mais original. E a gente vai aprendendo cada vez mais coisas, tipo assim, da parte mais difícil, da parte mais chata, e vai percebendo, poxa, eu tô bem mais diferente do que os outros. Eu tô bem mais destacado. Não digo em questão de ser melhor, mas um trabalho mais diferenciado. Porque existe trabalho bom em qualquer área? Existe. Mas quem ganha mais é quem mais se destaca, é quem é mais diferente. Não adianta você ser um cara profissional, é um cara que tem um produto muito bom, tá ali no mercado, mas tá ali no meio do mercado. Agora um cara mediano, mas que tem algo dele, algo que é original, algo que ele se propôs a aprender, que os outros não se propôs a aprender, ele vai meio que se nivelar ou até se destacar mais. Então, a gente sempre tem que ter esse tipo de visão, de perceber, aprender, aliás, a parte legal e a parte chata. Fazer com que a parte legal se sobressaia a mais do que a parte legal. Cubra a vontade de a gente aprender a coisa legal, cubra a raiva que a gente passa de aprender algo que a gente não quer. Então, galera, esse daí foi algumas dicas de hoje. Eu vou trazer 2 vídeos nessa semana. Eu vou aumentar a minha rotina de vídeos. É isso, já falei, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, dá o like aqui, galera. E é isso, tamo junto. Valeu!